Bom dia, boa tarde, boa noite, doutores do curso de Direito da Unifenas. Vamos dar continuidade para a gente fechar o assunto sobre patentes. Vou falar de algumas exceções das patentes, segredo de indústria. Vamos finalizar esse tópico de patentes, né? Então, na aula passada eu tinha parado aí, falei para vocês que eu ia falar das exceções, né? As exceções do patenteamento na LPI, a Lei 9.279, tem dois artigos. Artigo 10, onde o caput define que não se considera nem invenção nem modelo de utilidade. E o artigo 18 não são patenteáveis, ou seja, existe diferença entre as situações do artigo 10 para as situações do artigo 18, né? Que diferenças que são essas? No artigo 10, a ausência de caráter técnico impede o patenteamento. Então, por exemplo, um projeto paisagístico é tipicamente artístico, né? Tanto que é protegido por direito autoral, não é patente. Então, no artigo 10 são essas situações abstratas ou artísticas. No caso do artigo 18, são situações em que até que haveria condições de acontecer o patenteamento, mas por questões aí de segurança nacional, de interesse público, etc., não, não se consegue, não se concede, né, o patenteamento. Por exemplo, um inseticida muito poderoso que matava toda determinada praga aí, matava bem eficiente para exterminar uma praga de alguma cultura, mas suponhamos que esse inseticida, além de matar as pragas, matasse também passarinho e outros que às vezes até fazendo mal para as pessoas que ingerissem o alimento. Aí numa situação como essa não seria concedido o patenteamento, né, que seria por interesse público. O artigo 10, tá aqui, eu coloquei aqui só para a gente lembrar, né? Descobertas, teorias científicas, obras literárias, que é direito autoral, né? Regras de jogo, técnicas e métodos operatórios, cirúrgicos, terapêuticos, etc. Nada disso tem caráter técnico para ser patenteado. Eu negritei o inciso 10 porque deixa bem claro que toda parte de seres vivos encontrados na natureza também não pode ser patenteado. Inclusive processos biológicos naturais, como por exemplo fermentação. Se você deixar o leite fora da geladeira, por exemplo, ele vai talhar, né? Aquilo nada mais são que micro-organismos, né, que agem ali e modificam a estrutura do leite. Eu acrescentei isso aqui só para dar assim para ficar bem claro para vocês o que são materiais biológicos encontrados na natureza. DNA, RNA, moléculas secretadas por vírus, etc., né? E inclusive alguma molécula que mesmo tenha sido feita industrialmente, mas se ela for idêntica à molécula natural encontrada na natureza, também não pode ser patenteada. É importante lembrar que essas substâncias não podem ser patenteadas, mas o processo de extração dessas substâncias pode ser patenteado. Então, por exemplo, o extrato de hortelã, que tem um cheiro, gosto característico, né, da planta de hortelã, existe um processo para extrair esse princípio ativo. O princípio ativo não pode ser patenteado, porque o princípio ativo de hortelã é natural. Porém, o processo para extrair o princípio ativo pode ser patenteado, sim. E quando você pega um princípio ativo de uma planta, por exemplo, e mistura com outra coisa, como por exemplo um xarope
que pede uma patente de um novo xarope aí, está pedindo a patente do fármaco. Aí eles costumam colocar assim, por exemplo, coloca hortelã para dar um gosto de hortelã no xarope, para não ficar aquele gosto muito forte, para criança principalmente conseguir tomar, né? Põe bastante açúcar, etc. Nesse caso, pode sim dar a patente para o xarope, mas a patente é para o princípio ativo, não para o extrato de hortelã, né? No caso do artigo 18, não são patenteáveis o que for contrário à moral, aos bons costumes, etc. Isso aí varia de país para país. Saúde pública, né? Modificação de núcleo atômico, isso também não pode ser patenteado. Agora, isso aqui é importante. Ó. Seres vivos não podem ser patenteados, exceto, não esqueçam, os micro-organismos transgênicos, que atendam os 3 requisitos de patenteabilidade, que é a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E desde que não seja mera descoberta. Então, micro-organismos transgênicos são aqueles micro-organismos que tiveram seu DNA modificado. Só os micro, não são os... Observe o texto. Micro-organismos, não são organismos. Só os micro-organismos. E para ficar bem claro o que são micro-organismos transgênicos, né? O parágrafo 1 define aí são organismos, exceto todo de parte ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta na sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável em condições naturais. Porque o transgênico nada mais é do que eles vão lá no DNA do micro-organismo, cortam o DNA, inserem um DNA de uma outra espécie, né? Um DNA diferente, que naturalmente nunca aquele pedaço iria fazer parte do DNA do micro-organismo, mas porque foi inserido artificialmente, via transgenia, né? Esse é considerado um micro-organismo transgênico. Esse sim pode ser patenteado. Não esqueçam disso, viu? Não esqueçam. Ser vivo nenhum, exceto micro-organismos transgênicos. Agora, a titularidade das patentes, o artigo 88 e seguintes, né, da LPI, deixa bem claro quem que é o titular da patente. Pertence ao empregador, desde que ocorra na vigência do contrato de trabalho que tenha por objetivo pesquisa ou atividade inventiva. Então, a pessoa que é contratada com essa finalidade, tudo que ele desenvolver vai ser da empresa, até porque o contrato dele faz esse tipo de menção, né? Porque aí, nesse caso, parte-se do princípio que o salário da pessoa, ele recebe um salário para isso, para criar alguma coisa, né? Um pesquisador de um laboratório aí de fármacos, ou um pesquisador aí da Embrapa, por exemplo, né? Que trabalha com planta, essas coisas assim. A lei ainda garante ao empregador que todo pedido de patente depositado pelo referido empregado no prazo de até 1 ano após seu desligamento ainda vai ser de titularidade do empregador anterior, né? Salvo aí, evidentemente, alguma disposição em contrário, né? Então, mesmo que o cara saia da empresa para levando os segredos daquela empresa para outra empresa, o que ele estava desenvolvendo anteriormente pertence à empresa que pagava o salário dele, né? Agora, quando não tiver vínculo empregatício ou não estiver previsto no contrato de trabalho, aí a titularidade pode pertencer ao empregado. Ele não, evidentemente, se ele não tem um vínculo, o vínculo trabalhista dele não tem nada a ver com pesquisa, atividade inventiva, essas coisas, aí, se ele não usar recursos da empresa, se ele fizer isso na casa dele, aí a titularidade é do empregado. Agora, quando a titularidade pode pertencer a ambos, quando
a empresa, foi graças aos recursos que ele obteve lá na empresa, de computador, de máquinas, etc., laboratório, seja lá o que for, equipamentos, instalações, né? Que o empregado que não tinha um contrato de trabalho cujo objetivo é pesquisa ou atividade inventiva, mas usou os recursos da empresa, aí a patente vai pertencer, vai ser meio a meio, né? Vai pertencer ao empregado e ao empregador. Certo? Vamos continuar. Em 2017, essa é só uma observação que eu fiz questão de colocar aí, né? O TST, né, Tribunal Superior do Trabalho, consolidou o entendimento jurisprudencial de que essa matéria é competência trabalhista. Essa matéria aí sobre titularidade de patente. Isso aí só para vocês terem uma ideia, né? O que foi por causa desse agravo de instrumento aí, né? Olha lá. Propriedade industrial, invento criado no curso do contrato de trabalho. Mesmo antes do advento da emenda constitucional tal, por meio da qual houve ampliação da competência da Justiça do Trabalho, inclusive para apreciar e julgar feitos que têm origem em outras controvérsias. Jurisprudência sedimentada no âmbito dessa corte, Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de reconhecer a competência material dessa justiça, ou seja, da Justiça do Trabalho. Então, fica aí essa ressalva para vocês, né? Na realidade, esse tipo de disputa judicial é a competência da vara trabalhista. Agora, para elaborar um pedido de patente, está lá descrito lá no artigo 19, né? E lembrar que registrado é marca, é desenho industrial, isso é registrado. Patente é concedida. Concede-se uma carta patente, seja de modelo de utilidade, seja de patente de invenção. Para a gente elaborar um pedido de patente, antes de elaborar um pedido de patente, está descrito lá no 19, né? É sempre aconselhável a gente fazer uma busca prévia, porque às vezes eu estou pensando em pedir uma patente de algo que já existe, que já está até patenteado, ou algo que mesmo que ainda não tenha sido patenteado definitivamente, mas alguém já deu entrada num pedido de patente de um aparelho, sei lá, de alguma coisa que eu estou querendo fazer o pedido. Então, primeiramente, fazer a busca de patente. Por isso que eu coloquei lá naquela atividade de vocês da semana 1 aí, dá uma olhada lá como que faz a busca de patente, né? Só para vocês terem uma ideia, existem muitos bancos de patentes, viu? Não é só aquele não, aquele é do INPI, eu coloquei aquele só para vocês terem uma ideia. Então, é sempre aconselhável fazer uma busca de anterioridade, que foi o que vocês fizeram lá. Tem que ver se atende os requisitos do artigo 8º do 9º, o 8º é para patente de invenção, o 9º é para modelo de utilidade. Se atende o 10 e o 18, que a gente acabou de falar, que são as exceções, coisas que não podem ser patenteadas. Se o relatório descritivo está suficientemente bem detalhado, que um técnico no assunto pode entender e reproduzir aquilo. No caso de material biológico, quando, por exemplo, de micro-organismos transgênicos que a gente falou, né? Esses micro-organismos têm que ter uma amostra depositada em instituições especializadas e autorizadas, né? Porque isso não dá para o caboclo guardar dentro de uma geladeira. Isso tem que ficar guardado, por sinal, tem que ficar guardado em condições adequadas, né? Mas numa instituição tipo Fiocruz, por exemplo, que tem condições de armazenar isso. Os depósitos do pedido de patente, para a gente, isso aí é importante para vocês, né? Estão lá nessas instruções normativas aí, 30 e 31, né?
do INPI, que tem lá tudo que precisa fazer com detalhes, né? Para poder dar entrada no pedido de patente. Então, em linhas gerais, né? A gente deve fazer uma busca prévia, lembrando que a busca prévia não é obrigatória. A gente está chamando a atenção da busca prévia para não perder tempo, porque depois você não faz busca prévia e já vai pedindo uma patente, você vai pagar aquelas taxas e depois vem uma resposta que aquilo não pode ser patenteado, porque já tem uma patente daquilo. Então aquele dinheiro que você pagou foi embora, não tem volta. Então a busca prévia, apesar de não ser obrigatório, é desejável, é relevante que seja feita. Aí a gente faz o depósito do pedido de patente, depois de cerca de uns 60 dias, esse pedido vai aparecer na revista da propriedade intelectual, né? Então a pessoa tem que acompanhar, é tipo um diário oficial só de PI, né? Durante 18 meses esse pedido fica sigiloso, né? Não é público, né? Passou esse prazo, aí quem quiser pode consultar. Consultar, tá negritado lá também. Consultar quer dizer, eu posso saber o que um concorrente meu está pedindo de patente, mas eu não vou poder copiar, porque se eu copiar, ele, como já pediu isso aí antes de mim, já fez o depósito do pedido de patente antes de mim, antes da minha empresa, por exemplo, eu posso ser acionado aí, responsabilidade civil, perdas e danos, lucros cessantes, etc. E outras penalidades aí que a pessoa está usando indevidamente, né? Após a publicação do pedido de patente e até o final do exame, pode ser solicitado pelo INPI mais informações para subsidiar o exame técnico, né? Você já entregou tal, mas o INPI pode pedir, tá faltando isso, ou precisa detalhar melhor aquilo, coisas desse tipo. Agora, para que o pedido presta atenção nisso, hein? Seja examinado, tem que haver uma solicitação expressa dentro dos primeiros 36 meses. Isso é o seguinte, você foi lá e depositou hoje é 2020, final de março de 2020, até final de março de 2023, você tem que pedir o exame do pedido. Isso é para evitar que pessoas às vezes vão lá, fazem o depósito do pedido de patente, pagam as taxas, etc. Mas aí depois passa um tempo, desinteressa daquilo, fala, eu não vou mais continuar com esse processo de patente, porque isso aí já tem coisa mais eficiente, ou não me interessa, ou minha empresa quebrou, sei lá. Aí fica aquele processo, continua tramitando mesmo você não tendo mais interesse. Então, para evitar isso, antes de completar 3 anos, você tem que reafirmar, fazendo uma solicitação expressa, que você quer que continue o exame do pedido de patente. E, finalmente, passando todas as etapas, estando tudo certinho, sendo deferido, a pessoa tem aí 60 dias para pagar a retribuição para receber uma carta patente. Então, em linhas gerais, é isso aí, ó. 18 meses de sigilo, entre o depósito e o exame formal são 5 meses, confere os documentos, publica, 36 meses a partir da data do depósito para pagar a taxa do exame, né? E assim vai.
lembrando que a primeira anuidade vale para a primeira taxa que você paga vale para a primeira e para a segunda anuidades, mas a partir do terceiro ano você tem que pagar a anuidade da patente, viu? E a patente de invenção, o prazo são 20 anos e o modelo de utilidade 15, né? Esse fluxograma aqui não esquece, principalmente disso aqui, viu? Quando você faz o depósito, o que você paga já está cobrindo a primeira e a segunda anuidade. A terceira anuidade em diante você tem que pagar. Isso é uma carta patente, um modelo, um documento legal, né? Igual, tipo, um documento lá do cartório, né? Uma certidão do cartório. Tem um exemplo aí para vocês entenderem. E aquilo que eu falei para vocês, a primeira e a segunda anuidade estão embutidas na taxa do depósito. A terceira anuidade é devida a partir depois quando completa 24 meses, né? Ou seja, quando termina o segundo ano. Você tem 3 meses do ano que está, no caso aí, terceiro ano, né? Iniciando, para pagar. Se perder esse prazo, você tem até 6 meses, mas já pagando com multa, né? Agora, se perder esses prazos todos aí vai perder pode ter extinção da patente, né? Então aqui tem um esqueminha aqui, né? Só para vocês entenderem. Primeira anuidade vale pelo primeiro e segundo ano. A partir do terceiro ano, você tem que pagar todo ano durante todo o período de vigência da patente, 20 anos ou 15 anos. Certo? Os crimes contra a patente estão nos artigos 183 a 186 da LPI, né? São normalmente ação penal privada. Exceção é quando uma empresa pública, uma autarquia, etc., tem alguma patente, alguma violação da sua propriedade, do uso indevido de patentes, quando está envolvido o poder público. Aí a ação é direito público, mas, de uma maneira geral, é ação penal privada. Lembrando que o artigo 198 da LPI define a competência das autoridades alfandegárias para apreender produtos com marcas falsificadas, produtos patenteados e produtos protegidos pelo direito autoral que estão sendo importadas ou contrabandeadas, se for o caso, sem autorização, né? Aí essa parte de responsabilidade civil, né? Ressarcimento dos danos. E lembrando que essa ação para reparação de dano causado à patente prescreve com 5 anos. Agora, segredo de indústria. Nós temos que lembrar o seguinte: ninguém é obrigado a patentear nada. Se você criar alguma coisa e quiser comercializar, tudo bem, não tem problema não. Agora, você pode criar alguma coisa, não pede patente, mas resolve guardar em segredo. Só que se eu guardar em segredo, por exemplo, um equipamento eletrônico, eu falo, não, eu não vou patentear isso não. Esse novo mecanismo eletrônico aqui, eu vou manter isso em segredo. Mas aí quando você começa a vender o produto, um técnico no assunto de uma empresa concorrente compra esse produto, desmonta ele, vê lá como ele funciona, né? E faz igual. Ou seja, não adiantou nada você querer manter em segredo se um técnico consegue desvendar. Então essas coisas assim que por engenharia reversa eu consigo entender o funcionamento e reproduzir, não tem jeito de ser segredo.
Agora, aquilo que, mesmo por engenharia reversa, eu não consigo reproduzir, aí dá para guardar como segredo, né? Segredo de indústria, segredo de comércio, né? Trade secrets. Agora, lembrar que se você guardar alguma coisa em segredo, se o segredo for revelado, você tem poucas coisas que você pode fazer. Você não pode alegar que aquilo era patente sua, porque afinal de contas, se você está guardando em segredo, é porque você não pediu patente, né? Você pode pedir aí, processar aí por questões de, sei lá, trabalhista, responsabilidade civil, o próprio Código de Defesa do Consumidor faz alguma menção, né? Mas patentes você não pode alegar, né? Então, o que você pode manter sob segredo de indústria? Alguma coisa que não dá para, mesmo que a pessoa descubra quais são os ingredientes, ele não sabe como que aquilo, os ingredientes ou o que compõe, né? Ele não sabe como que aquilo foi montado ou produzido. Por exemplo, a fórmula da Coca-Cola. Pode até saber o que eles misturam naquele negócio lá. É água com açúcar, bastante, né? Isso é a maioria. Mas põe lá umas coisas lá para poder dar gosto, dar cheiro, etc. Mas como que isso é misturado? Em que temperatura? Qual a quantidade? O que põe primeiro? Isso deixa em repouso? Isso já mistura tudo de uma vez? Ou vai pondo espera um pouco? Ou seja, mesmo que você saiba quais os ingredientes, você não sabe como que vai misturar. Esse dá para ser segredo. O perfume, por exemplo, perfume é uma mistura de vários compostos para dar o cheiro, né? E para chegar naquele cheiro específico, é uma mistura, inclusive eles misturam até algumas coisas que não é de cheiro muito agradável para poder amenizar, para o perfume não ficar doce demais, né? Muito forte. É uma mistura de compostos. Como que você mistura? Você põe isso primeiro ou aquilo, você espera, você eleva a temperatura, você, sei lá, deixa de um dia para o outro, decantando, essas coisas assim. Então, isso você pode guardar em segredo, porque a pessoa pode até falar, oh, esse perfume aqui tem cheiro de canela, misturado com jasmim, mas quanto de canela, quanto de jasmim, quanto disso, quanto daquilo, aí dá para ser segredo. Sorvete, o Häagen-Dazs, por exemplo, tem uma massa diferente, um sabor também diferente. O Nescafé, que é uma mistura de diferentes tipos de café, eles moem. Em qual temperatura? Esse aqui é mais torrado, esse aqui é menos torrado, a mistura é assim, assado, tantos por cento desse, tantos por cento daquele. Tranquilo guardar em segredo. O uísque, o que mistura nos uísque. O Guaraná Antártica é igual a Coca-Cola, é segredo também. Molho. Pode ser o molho lá do McDonald's ou qualquer molho, até o molho que você faz na sua casa. O que você põe? Qual que é a sequência? Você primeiro põe óleo e põe cebola e já vai pôr no tomate, ou você põe outros temperos antes de pôr o tomate, ou deixa cozinhar o tomate quanto tempo, se for molho de tomate, é lógico. E assim vai. Se você muda, altera ali alguma coisa, altera o gosto. Então isso dá para ser guardado em segredo também. No caso aí, algoritmos, né, por exemplo. Algoritmo, você acha que o Google ia pedir patente do algoritmo do buscador do Google, né? Aquilo é lógico que está muito bem guardado, né? Então, o segredo é posse. Enquanto você detiver a posse disso, é só você que pode usar. E patente é propriedade, tem prazo, mas é uma propriedade legal, né? E aí? Será que eu peço patente ou deixo em segredo? Aí tem que pesar, né? Considerar vantagens e inconvenientes de cada uma dessas alternativas, né? O,
a gente tem que, a patente, lembrar disso, né? Tá até negritado aí. Patente é uma garantia legal. Segredo é manter realmente em segredo. Manter em segredo alguma coisa não quer dizer que ninguém conhece, mas é um grupo muito restrito que sabe do segredo e que está amarrado ao segredo de maneira, ou por um contrato muito forte, ou porque a pessoa tem inclusive interesse econômico, é sócio da empresa, por exemplo, ele não vai sair divulgando o segredo, né? Então nós podemos aí, tem algumas coisas, o segredo industrial tem algumas vantagens, porque como não tem prazo, enquanto você mantiver o segredo, Coca-Cola, por exemplo, eles estão mantendo o segredo desse negócio há muito tempo, né? Quando você conseguir manter isso em segredo, é só você que usa, né? Mas tem que ficar bem amarrado. Tem risco? Lógico, lógico. Então o controle dos recursos humanos tem que ser bastante acentuado. Então lembrar para vocês aí que a gente falou de busca de patentes, mas eu coloquei lá lá para vocês um exercício para vocês fazerem na semana. Primeiro eu coloquei aqui também esse link aqui do YouTube, que pode ser esse ou esse aqui, para vocês que se quiserem se informar um pouco mais sobre busca de patente, é só acessar esse link aí do YouTube, ok? Muito bem, então, meninos. Teoricamente, a nossa próxima aula seria a avaliação. Mas a avaliação aí eu não sei exatamente como vai ficar, mas isso não quer dizer que não vai ter, né? Vai ter avaliação. Mas tão logo eu tenho uma informação mais precisa, eu divulgo para vocês. Então vocês assistam essa aula, façam o exercício que eu vou disponibilizar a respeito. É um questionário, né, que eu vou disponibilizar, ok? Então, muito bem, muito obrigado pela atenção. Então, espero que esse recesso, essa quarentena não dure tempo demais para a gente tirar dúvida em loco e também continuar nossas atividades normais. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem. Mas lembrem-se, tudo tem que ser enviado via o EAD lá, a plataforma do AVA, né? Lá no NED, lá, plataforma do AVA no EAD. Não me manda e-mail nem WhatsApp, não. Sempre pelo EAD, ok? Um abração, obrigado, até a próxima.